Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar, que Ele possa nos guiar na nossa noite de hoje. E mais uma doutrinária, mais uma segunda-feira, em que nós viemos experimentar um pouco das boas vibrações que a Casa Espírita sempre nos oferece. Hoje nós vamos fazer menção ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Mas por que falar de perfeição? Por que falar do capítulo 17? O que ele vai nos trazer para enriquecer essa nossa encarnação? O capítulo 17, ele vem bastante focado na questão moral do homem. Um dos títulos, dos subtítulos do capítulo, que nós vamos encontrar quando abrimos o Evangelho lá no capítulo 17, vai ser o homem de bem. É uma figura que todos nós buscamos nos tornar, mas que ainda se torna difícil nos nossos dias de hoje, né? A nossa correria, nosso dia a dia, os nossos afazeres, muitas vezes nos impedem ou nos atrasam a corrida de nos tornarmos homens e mulheres de bem. Quando nós vamos ler o sentido do verdadeiro homem de bem lá no Evangelho, ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei e se não praticou o mal, e se fez todo o bem que podia. Se desprezou voluntariamente alguma coisa de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Tocante, né? É bem forte essa passagem. Mas por que isso é importante? Hoje, quando nós presenciamos o desencarne de algumas pessoas, alguns entes queridos, né, alguns amigos, e que a gente comparece ao seu velório, a sua homilia, né? O que mais a gente escuta é: que pessoa incrível que era, que homem bom que era, que mulher maravilhosa que era. Mas será que a vida desta pessoa, será que fala a mesma coisa? Será que no seu íntimo, né, ou a hora que ela chega lá no tão sonhado céu que a gente fala, né, chegou lá no céu para ser julgado, será que esse julgamento vai dizer que ele ou ela era um homem ou era uma mulher de bem? Isso muitas vezes nos corrói por dentro, né? Porque falamos coisas, nós delegamos a algumas pessoas alguns elogios que muitas vezes elas não merecem, e nós às vezes nos atribuímos também essas considerações de coisas que nós não merecemos. Aí nos vem a pergunta: mas como que a gente descobre se estamos no caminho certo? Se estamos indo a favor de nos tornarmos homens e mulheres de bem? Então, Jesus nos traz, através de Chico Xavier, a obra chamada Jesus no Lar, que foi ditada pelo espírito Néio Lúcio, um pequeno texto, lá no seu item 12, chamado Os Descobridores do Homem, que vai nos dar uma direção se realmente nós estamos sendo homens de bem
se estamos indo a caminho de sermos homens de bem ou não. Mas por que descobridores? O que ele quer descobrir, afinal de contas? O termo descobrir aqui, ele está falando em revelar aquilo que nós realmente somos por dentro. Todos nós temos algo a revelar que nós muitas vezes mantemos no nosso íntimo, né? Não queremos que ninguém saiba. Todos nós temos. Às vezes diz que não, mas tem, né? Então, a tese central vai nos mostrar que a vida não nos pune. Ela nos testa através de 4 grandes filtros que nós vamos descobrir através desse texto. Por que eu trouxe ele para nós fazermos um cruzamento com o Evangelho no capítulo 17? Porque lá no capítulo 17, Jesus disse assim: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Então nós temos do próprio Cristo, né, uma atribuição que nós teremos que ter para alcançar aquilo que todo mundo quer, né? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então nós temos que alcançar a perfeição. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai nos dizer na pergunta 886, ao qual ele fez a pergunta aos Espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Ele vai escutar dos Espíritos o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E por que ele trouxe isso? Porque ele também nos diz que a perfeição é relativa ao estágio evolutivo de cada um. Então, conforme a prática da caridade, em seu sentido mais amplo, mais alta é a possibilidade de estarmos falando ou estarmos diante de uma pessoa que está caminhando para se tornar um homem de bem. Então, olha só a importância da caridade nesse processo. Mas quem é o homem de bem? Lá no item 3, então, do capítulo 17, o verdadeiro homem de bem, nós vamos ver que é aquele que luta incessantemente para dominar suas más inclinações. Luta incessantemente para dominar as suas más inclinações. Olha só, aqui não está nem falando em vitória, né? Ele luta, não está dizendo que ele está ganhando a batalha ainda, né? Ele está lutando para dominar as suas más inclinações. E nós vamos ver que lá no Jesus no Lar, quando ele apresenta essa situação desses 4 filtros para que nós tenhamos força e tenhamos o conhecimento de que estamos ancorados em força maior do que a gente pensa para conseguir domar essas más inclinações, nós vamos contar com o auxílio do alto. Então nós vamos ler a história para nós termos uma perspectiva um pouco mais real do que estamos falando. Então lá no item 12, diz o seguinte: os descobridores do homem. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Então estava ali Jesus, né, na casa de Simão, né, estávamos fazendo algumas leituras, estudando alguns textos, né, e eles se enveredaram para o lado, né, da fidelidade de todos que estavam ali presentes, né, ao Pai Todo-Poderoso, que é Deus, né? Então continua o texto assim:
Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. Sabe aquelas pessoas assim que a gente vê na sociedade hoje, né? Pessoas idolatrando, né? E santificando. Não, vai lá que você consegue uma cura. É um homem santo, meu Deus do céu, olha. Você vai lá, ele faz assim, te tira com as mãos todas para dor, te cura de doença, né? Esse, olha que morreu, vai direto para o céu. Olha, é um santo na terra. Não sei nem por que reencarnou, né? Mas nós temos personagens assim no nosso dia a dia, no mundo de hoje. Naquele tempo lá em Nínive tinha um serzinho assim. E olha só, todo mundo estava elogiando ele, dizendo que ele era um desses que ia desencarnar e ia direto para o céu, né? É o que diz o texto. E ele segue assim: e por vários arcanjos pediram ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Então, olha só, os arcanjos estavam recebendo orações, né, de pessoas encarnadas, né, pedindo porque a hora que ele morresse, esse serzinho, esse santo, fosse para o céu, né, direto. E a demanda era tão grande de oração, de pedido, e os arcanjos pediram, vão conversar com o Todo-Poderoso, né, ver o que ele acha, né? Então o Todo-Poderoso diz, não, espera aí, vamos ver se efetivamente ele está pronto para subir, né, até os céus. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. Vamos ver se ele realmente é santo, né? Então, quem que eles mandaram? A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Desceram cada um qual ao seu tempo para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em caso desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono, e de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto, na confiança, compreendeu na mensagem uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que tornara modelo. Então, olha só, ele passou realmente pelas necessidades, né? Quando veio a primeira aprovação, a necessidade. Mas ele entendeu que vou ter que manter a minha fé, né? Porque estou sendo assistido pelo alto. E isso é uma fase passageira da minha vida, então eu vou ter que manter a esperança que isso vai passar, né? Então ele acabou vencendo a necessidade. Mas então chegou a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Olha só como é que ele lidou com o dinheiro, né? Quer dizer, chegou uma fase da vida dele em que apareceu o dinheiro, ficou afortunado, né? Mas antes de cair em tentação, ele lembrou-se que, uma vez que ele tendo posse, ele tem que lembrar daqueles que não têm posses, né? E tem que praticar a caridade, né? A caridade
acabou o salvando dessa provação, porque ele conseguiu transpô-la sem perder a sua riqueza e, ao mesmo tempo, executando tudo aquilo que Deus espera de nós, né? Que é a prática da caridade. E segue o texto dizendo o seguinte: vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência, a admiração do povo entre o qual nascera. Olha só, aqui explica um pouco porque todo mundo dizia que ele era santo, né? Que embora ele recebeu um poder, ou seja, ele estava um patamar acima das pessoas da sua época com relação à influência social, né? Provavelmente ele era algum governador da época, né? Alguns desses governadores que mantinham o controle de algumas regiões, algumas cidades, né? Ele manteve o respeito, o equilíbrio, né? E não se sobrepôs a essas pessoas por conta dele ser maioral. Então ele acabou vencendo o poder também. Triunfante e feliz, o crente, enfim, foi visitado pela cólera, que é o quarto filtro, né? De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assuntos privados, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. Ou seja, ele não leva o desaforo para casa, né? Encontrou um irmãozinho lá que estava, acho que, mais bravo que ele, andou atiçando ele com algumas palavras, né? E ele não aguentou. Ele simplesmente não aguentou. O devoto não resistiu à intensa onda sanguínea. Lhe surgiu no rosto, com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores, e prejudicando a própria obra. Esse ferindo familiar, você já sabe, né? Que ele chamou tudo quanto é palavrão para quem o rodeava, né? Ofendendo de tudo quanto é maneira. Então, somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade. Quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola da iluminação ainda requereria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação, estampando no rosto sereno o sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se aos céus, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes pendem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastrosamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta
a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador, nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente, de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. E o que nos fica dessa reunião é que todos ficaram admirados, né, que um simples acesso de raiva, de brabeza, né, que nem a gente fala nos tempos de hoje, né, tem muita gente brava, colocaria toda a prova que ele já havia superado a baile. Tudo aquilo que ele conquistara não valeu de nada. E eu confesso para vocês, quando eu li esse texto, me veio na imaginação o arcanjo voltando lá a falar com o Todo-Poderoso, com Deus, né? Infelizmente, não deu certo. Ele foi bem até a terceira, na quarta ele caiu. Não conseguiu se segurar. Né? E vocês percebem assim, a gente acaba rindo da situação, mas quantos de nós passaram por excesso de brabeza hoje? Não vamos nem falar na semana, vamos falar hoje, né? Quantos receberam algum comunicado, alguma palavra, né? Quantos não bateram o dedinho no canto da mesa, né? E esbravejaram? E a primeira coisa que saiu da boca foi absurdos. Ou seja, várias coisas que nós vinha trazendo da nossa semana, né? Tudo tranquilo, equilibrado. Se nós passamos por isso hoje, jogamos tudo abaixo. Teremos que recomeçar tudo de novo. Né? E vejamos só, ele não foi condenado, o homem não foi condenado. Né? O arcanjo diz assim, olha, ele vai ter que começar de novo, né? Ele não está pronto ainda, mas está a caminho. Né? Até por isso a gente está reencarnando. Porque, embora a gente fale que a gente é santo, né? A gente escuta, morreu, agora virou santo, coitadinho, está lá no céu. Mas essa pessoa, muitas vezes, está ali escutando o que nós estamos falando, e dizendo, não, eu não sou isso aí, não. Eu não fui isso aí, não. E eu tenho muito ainda que viver na carne para me corrigir esse ser que eu sou e que as pessoas acham que eu sou diferente. Então, quando nós olhamos o capítulo 17 e vamos tentar trazer essa história para o capítulo 17, nós vamos ver que o homem, ele perde tudo, mas o que ele manteve inabalável, né? Quando veio a primeira necessidade, ele manteve a fé, né? Ele manteve a fé. Veio a dificuldade, né? Veio o abandono. Os filhos abandonaram ele no final da vida, né? Mas ele manteve a fé. E lá no Evangelho, no capítulo 17, nós vamos encontrar o seguinte texto. O homem de bem compreende que as vicissitudes da vida são provas ou expiações e aceita sem lamentação. Muitos passam por esse teste, mantendo a fé em Deus. Isso a doutrina espírita nos alerta, lá no capítulo 17. Na história nós vamos ver também que o homem enriqueceu, mas usou os seus recursos para fazer o bem e alimentar os necessitados. Ele teve a consciência, né,
de que a riqueza veio para a vida dele para algum motivo. Não era só para ele experimentar os amores da vida, né? Era para que ele fizesse outras pessoas também ter esse gostinho. E através da caridade, né, ele conseguiu. E quando nós vamos lá no Evangelho, nós vamos ver que o homem de bem sabe que os bens temporais são um depósito do qual prestará conta e que não se deve abusar dele. Ele venceu o egoísmo nesse quesito, lá no item 3 do capítulo 17. E o que a doutrina espírita nos traz a respeito disso? Nós sabemos que o que é matéria fica, né? O que é material fica. O seu Valentim gosta sempre de falar, na urna não cabe tudo, né? Até pode caber, mas se você for querer levar tudo que você se apega nessa vida, olha, o túmulo tem que ser grande, o caixão maior ainda, né? Então tudo passa. Nós temos que saber que aquilo que nós estamos sendo proporcionados a experimentar agora, e aqui nós estamos falando do dinheiro, né? Ele é um bem que é passageiro. Por isso devemos experimentá-lo e utilizá-lo da melhor forma possível. Porque se está aqui para o nosso uso, né, nós temos que dar um bom destino para ele. Essa semana, preparando meu texto, eu acho que a espiritualidade acaba trazendo para nós, sabe, situações assim, para a gente, olha só o que tu está estudando lá, é isso que acontece, né? Aí o meu filho estava assistindo na televisão lá uma entrevista, o rapaz estava levantando curiosidades, né, de pessoas que ficaram milionários assim, do dia para a noite, e do dia para a noite perderam tudo. E eu me antenei com o texto e falei, meu Deus do céu, acontece, né? Acontece mesmo. E o senhorzinho estava falando assim que ele era pobre, mas pobre assim de ficar nas calçadas, tipo pedinte, né? E ele passava em frente de um hotel e lá ele era humilhado, né? Quem trabalhava na portaria, ele enxotava, ele sai daqui, seu miserável, né? E ele saía de lá e pá. E um dia ali, por sorte da vida, ele acabou ficando milionário através de uma loteria, né? Não sei quantos milhões lá ele ganhou. Aí ele pensou com ele mesmo, eu estava sendo humilhado, né? Agora vocês vão ver. Ele simplesmente alugou a suíte presidencial do hotel e morou lá por 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você sabe o que é isso? Uma diária em torno ali de 5, 6 mil reais, né? Ele ficou 1 ano e meio morando nesse hotel para pagar um desaforo que ele estava sofrendo e para mostrar para quem estava fazendo ele passar por isso que ele podia ser o maioral também, né? Moral da história. Ele estava lá falando com o repórter arrependido, né? E ele falou, a gente não pensa o que a gente faz, né? Mas no final ainda o repórter pediu para ele assim, mas se fosse hoje, né? Se você ganhasse hoje essa quantidade de novo, o que você faria? Ele falou, eu ia procurar outro hotel. Aqui ele não ia mais. Então a gente vê assim que as fases que a gente vive na vida, elas passam por alguns períodos difíceis. Mas o período está difícil agora, tá? Daqui a pouco esse período vai passar, né? E muitas vezes nós somos agraciados com períodos bons, né? Em que vem o dinheiro, vem a saúde, né? Vem o bom convívio com os familiares, né? A gente não tem problema nenhum para resolver. A gente acaba dizendo assim, como nós somos felizes, né? Estamos num período que, meu Deus, tudo acontece. Mas aí a gente relaxa, por quê? Porque nós não esperamos que alguns desses filtros venham para nos testar. E qual vai ser a nossa reação? A gente não sabe, por quê? Porque não se prepara, né?
Às vezes a gente fala aqui na casa espírita, né, que quando passa um sofrimento na vida da gente, a gente tem que esperar outro. Porque o Evangelho fala isso para nós, né? Nós não estamos aqui encarnados nesse planeta aqui, né, para só colher os amores da vida. Nós temos provas e expiações para passar, né? Nós temos que saber que, assim como lá na escola, quando estamos aprendendo todo o conteúdo que os professores nos passam, vai chegar no final do ano, os professores vão nos pedir o seguinte: vocês aprenderam? Aprendemos, então agora vem a prova. De lá na prova é que muitas vezes a gente chora, né? Por quê? Porque tu acaba abandonando uma instrução da vida, achando que aquela maravilha vai perdurar para sempre na tua vida, e daqui a pouco vem a doença. Aí como é que eu vou lidar com a doença? Eu vou manter a minha fé? Eu vou manter a minha paciência? Eu vou manter a minha esperança de que eu não estou sozinho, que o alto está me olhando, está me cuidando, está me providenciando aquilo que é necessário para mim passar por aquela situação, e que se vier o desencarne, a vida não termina com a morte. A gente sabe muito mais que ninguém, né? Então, a gente analisando assim, como nós devemos prestar atenção nos filtros que nos visitam. Então, lá na história, quando nós vamos ver o terceiro descobridor de homem, nós vamos ver que o homem, ele virou uma figura importante da sociedade, né? Mas o que ele fez? Ele manteve a brandura, a justiça, o respeito com os seus subordinados. Olha só. Às vezes nós vemos assim, muitos casos em algumas empresas, né? Eu sou um operário de chão de fábrica, né? Daqui a pouco eu subo a um nível de gerente de chão de fábrica, daqui a pouco eu estou a um nível lá do RH, lá da gerência, né? E eu começo a maltratar quem ficou lá embaixo, né? Quer dizer, eu recebi poder, aí eu me revelei, né? Tem até um ditado que diz, né? Quer conhecer alguém, dê poder a ele. Não sei se vocês conhecem, mas eu já ouvi falar. Dê poder a alguém que você vai ver o que a pessoa é. Diz que ela se revela, né? Eu nunca dei poder para ninguém, então não sei. Mas eu sei que a pessoa se revela. Em muitos casos acontece. Humilhação, né? Porque agora eu sou maior que você, né? Casos assim de pessoas serem constrangidas, né? Por conta que ficaram lá embaixo e alguém cresceu na sua frente, né? Então nós temos que cuidar muito disso. Por quê? Porque lá no Evangelho, no capítulo 17, nós vamos encontrar o seguinte: o homem de bem trata com bondade e benevolência aquele que dependem dele, usando sua autoridade para elevar o moral, nunca para esmagar. Olha só. E por fim, chega o quarto descobridor, que é a cólera, né? Esse aqui nada mais é do que o teste do orgulho e do amor próprio. Simplesmente isso, resumindo, né? Mas lá na história nós vamos ver que o homem, ele suportou tudo, mas quando veio pessoas de fora que insultou gravemente, tocando em seu orgulho, ele caiu em cólera, que é aquela irritação, né? Aquela brabeza, né? E revidou agressivamente. Então os anjos viram que ele ainda não estava pronto para o céu. A gente vê isso muito no nosso dia a dia, essas provocações, vamos dizer assim. O trânsito nem se fala, né? Eu consigo trazer um exemplo do trânsito, e o trânsito, assim, é um local que, para a pessoa ficar brava, basta uma buzinada, né? As pessoas não conseguem se segurar perante alguma
feita de um motorista ali que a gente não gosta, né? Cruzou a nossa frente, a gente já abre a boca, né? Para xingar. E se tu não pensa, tu xinga mesmo. Tu xinga mesmo. Eu lembro sempre da história do Haroldo, né? O Haroldo conta que ele cruzaram um dia o trânsito lá e ele buzinou e quis xingar o cara. O filho dele chamou a atenção dele. Ele, pai, mas e se for um dos seus que assistem as suas palestras, né? Como é que o senhor vai ficar moralmente, né? Daí ele se tocou, né? Muitas vezes, assim, a gente, naquele ímpeto de tentar se mostrar o maioral, a gente não mede o que sai da boca da gente. E fala mesmo. E fala mesmo. Só que quando nós vamos tentar cair em si do que nós fizemos, já é tarde demais. Saem vocês, agora, atrás daquilo que vocês falaram de tarde para alguém. E que se alguém não gostou, e que vocês hoje à noite vão orar por ele, tá? Saem atrás dessas palavras, se vocês conseguem catar elas, pegarem elas. Não pega mais. Saiu da boca, meu amigo, é difícil, é complicado. É complicado. Então nós temos que ter um senso de pensamento, um senso de moral, contar até 10 umas 3, 4 vezes, aí dá 30, né? Nós temos que ter esse filtro em nós, de nos controlar. Uma vez que saiu da nossa boca, a gente vai ofender, a gente vai magoar e vai colocar água abaixo tudo aquilo que nós construímos. Que foi o caso, né, desse senhor lá em Nínive. Aí nós vamos perguntar o seguinte: onde estão os descobridores hoje? Onde estão esses 4 descobridores? Será que nós precisamos dar um pulo lá em Nínive? Que a cidade ainda existe, tá? Será que nós teremos que dar um pulo lá para conhecer esses descobridores? A necessidade bate à nossa porta, olha só, no trânsito, na falta de recursos, no dinheiro. O dinheiro testa a nossa caridade diária. O poder nos testa quando virarmos chefes ou quando exigirmos direitos na fila do mercado. Foi outra coisa que me aconteceu essa semana também, estudando esse texto. Cheguei no mercado, pensa naquela fila, sabe? E eu sempre penso comigo assim, né? O apressado come cru. Eu queria pegar pão lá no mercado, né? Eu vi que o forno estava ligado, pensei, eu vou esperar que esse povo, todo mundo pegue pão, eu vou pegar por último, quando já está o pão quentinho, né? É melhor de levar. Daqui a pouco chegou um cidadão lá e alguém tomou a frente dele, por quê? Ele falou assim, senhora, a senhora não tem educação? A senhora não vê que tem gente na frente da senhora? Aí ela falou assim, mas aqui não tem fila nenhuma. Não interessa, eu cheguei primeiro que a senhora e ele chegou primeiro que eu. Eu vou respeitar o direito dele. A senhora não está respeitando o meu. Ela falou assim, não tem problema, senhor, eu aguardo, o senhor pode fazer seu pedido. Com todo educado, sabe? Aí ele falou para a atendente, eu quero 5 pães. Catou 5 pães dele e saiu, né? Daí a atendente, todo educado, falou assim, senhora, desculpa, tá? Mas esse senhor sempre vem aqui todo final de tarde causar. Todo final de tarde. Então já, tipo assim, tem gente que é natural, sabe? É do seu dia, aquela brabeza, aquela raiva e desconta nos outros. Desconta nos outros. E daí a gente pergunta assim, nós precisamos ir lá em Nínive para ver esses filtros agindo? Está no nosso dia a dia. Está batendo a nossa porta, né? Como se diz. Então, nós temos que fazer um alerta com relação à cólera. O verdadeiro espírita e homem de bem não é aquele que é perfeito, mas aquele que faz o esforço contínuo para dominar essa explosão
de orgulho ferido. Olha só. Não, nem o que domina, é o que ele faz o esforço para dominar. É isso que a espiritualidade espera de nós, é isso que Jesus espera de nós, né? Através das nossas ações no bem. Então, o homem da história não foi condenado, ele apenas precisou continuar na terra, estudando e se aperfeiçoando, assim como nós. É o que a gente faz aqui toda segunda-feira, sabe? A gente reflete o que a gente vive durante a semana, no nosso dia a dia, né? A gente chega à conclusão que realmente eu errei. Realmente eu errei com o meu próximo. E nós tentamos corrigir. Muitas vezes, quando estamos passando do ponto, a espiritualidade vem e nos adverte. Muitas vezes com um pensamento, muitas vezes com uma situação que nos livra de outra situação, muitas vezes com um pensamento que acaba fazendo que nós desistamos de alguma coisa que ia fazer e que ia se estrepar, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, ainda bem que eu me toquei, né? Eu pensei em fazer isso e acabei fazendo. Não, mas a gente foi intuito, né? De ordinário são eles que nos dirigem, né? E a gente nunca está só. E nós, às vezes, temos que ter essa consciência que quando pensarmos em fazer algo, a espiritualidade já está a milhões de quilômetros na nossa frente. Cada dia que acordamos é uma nova oportunidade que Deus nos dá para lidar melhor com esses 4 descobridores. Eu quero pedir para vocês, quem não tem o livro, hoje a internet nos dá essa possibilidade, né? Baixar o PDF e ler esse trecho, né? Ler o item 11, que o item 11 também é um texto que vai nos remeter ao item 12, né? Vai falar lá sobre esses 4 filtros, né? E nós vamos conseguir ter uma noção a mais lá no nosso íntimo, lendo e refletindo. Às vezes eu falo as coisas aqui e cada um traz alguma coisa na sua imaginação, né? Muitas vezes coisas que não vive. Mas lá no seu íntimo, quando você traz o assunto para estudo próprio, para reflexão própria, nós acabamos refletindo em cima do que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E é isso que nós temos que mudar, é o nosso dia a dia, né? Porque cada um vive a sua vida conforme os seus atos do dia a dia. E como é que nós chegamos no final do nosso dia, hoje, por exemplo, né? Eu, sem perceber, assim, perguntei para vocês, né? Se de repente alguém ficou irritado. Ah, mas tu tá adivinhando? Mas não tô adivinhando, é uma coisa que é da nossa rotina, sabe? Eu hoje me irritei, né? Mas, se diz assim, sim, me controlei. A gente aprende a ter uma irritação mais controladamente, né? A gente recorre depois a prece para conseguir dominar a situação, porque muitas pessoas não dominam a situação. Por que nós vemos hoje muitos tiroteios, esfaqueamentos, né? Essa semana eu vi 2 senhores que se mataram, mal dizer, né? Na verdade, um atirou no outro e matou ele, e depois o filho daquele que morreu acabou matando o outro. Então, olha só, pasmem vocês, por causa da poda de um pé de manga. Então, assim, são coisas assim que a gente se admira quando escuta, né, nos noticiários, né? 2 homens se matam por causa da poda de um pé de manga que estava na divisa, né? E o outro podou o que não devia ter podado. Então, assim, são absurdos que muitas vezes a raiva, que é a cólera, né? Numa situação daquela, se apresenta como um filtro que não funciona e acaba nos ocasionando isso no nosso dia a dia.
Então, que nós possamos nos apegar a Deus, ao Mestre Jesus, e aquilo que o Evangelho nos ensina, que é sempre recorrer à prece. Se apresentou alguma coisa que nós sabemos que não está legal, ó, uma situação que não está direito, vamos rezar, vamos orar, vamos recorrer à prece. Às vezes ali uns 30, 40 segundos, 1 minuto de oração, faz muito mais que 10, 15, 20, 30 minutos de briga. Só que para isso nós temos que exercitar, né? Nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia. E que Jesus possa nos dar força para que quando um desses filtros nos visite, nós possamos lidar com ele da melhor forma possível. Assim como nos mostrou o personagem lá de Nínive, que ele conseguiu lidar com 3, mas acabou caindo num, também a situação de nós lidar com os 4 e conseguimos ascender aos céus é possível. Né? Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.